Saudamos a todos que estudam a Bíblia conosco, cada dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Somos agradecidos por este dia que Ele nos concede e por estes momentos que teremos para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estão inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, e todos vocês que compartilham esses estudos com outros grupos, pessoas, familiares, amigos. Nós agradecemos a você que recebe esse estudo por compartilhamento de outras pessoas, e nós precisamos formar esta grande corrente de ir divulgando a palavra de Deus, porque muitas pessoas que nós não conhecemos ouvem os estudos que aqui fazemos e elas podem ser tocadas pelo Espírito Santo e aceitarem a Jesus se ainda não o fizeram. Queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos diariamente. Eunice Haddad é de Vila Velha, no Espírito Santo. Marlene e Marcos são de São Carlos, em São Paulo. Maria Valdenir é de Campinas, São Paulo. Alda Mota é de Itapetinga, na Bahia. José Bernardo de Porto Velho, Rondônia. Alzenir Vale de Vitorino Freire, no Maranhão. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Grande Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este dia de vida, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a tomarmos a decisão de colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos aqueles que estudam conosco a Bíblia diariamente, onde quer que se encontram, aqueles que têm suas lutas, seus problemas, necessidades, dificuldades, aqueles que nos pedem orações, que Tu, ó Deus, os abençoes, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando sequência ao nosso estudo, onde estamos falando sobre a lei da aliança que foi dada ao povo de Israel lá no Sinai, e ontem falamos a respeito da lei e da graça. Primeiro vem a graça. Deus salva o povo egípcio, melhor dizendo, o povo hebreu lá do Egito, e depois então que chega lá no Sinai, Deus dá a lei escrita. Primeiro vem a graça, primeiro Jesus nos salva, e depois então vem a nossa parte da aliança, que é seguir e fazer a vontade de Deus em nossa vida. Porque nós não somos salvos pela graça para continuarmos fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes, permanecermos no pecado. A graça, ela nos tira daquela condição de pecado e nos coloca em condições de sermos obedientes a Deus. Esta lei que Deus deu lá no Monte Sinai, como nós dissemos ontem, ela já existia. Esta lei, ela existe desde a eternidade. Por quê? Porque quando houve rebelião lá nos céus, Satanás e os seus anjos foram expulsos dos céus, é porque Satanás, Lúcifer, cobiçou em seu coração ser igual a Deus, estar acima de Deus. E a cobiça, ela gera todos os demais pecados. Então, a lei já existia, e a lei, ela é eterna, é a lei que governa o reino de Deus, é para pôr ordem, para pôr harmonia entre aqueles que servem a Deus, por isso que a lei, ela existe. Também comentamos que quando Caim tirou a vida de seu irmão Abel, ele cometeu um pecado que é o sexto mandamento, que diz, não matarás, e ele tirou a vida do seu irmão, então ele pecou. E sabemos também que outros patriarcas que se afastaram dos princípios de Deus antes da lei escrita existir, é por quê? Porque Deus, ele tem uma lei que governa todo o universo. Imaginem vocês se nós não tivéssemos as leis de trânsito, se não existissem semáforos, se não existissem as placas sinalizadoras, que caos não seria o trânsito? Mas a lei existe para nos instruir, para nos educar, para nos dirigir. E é por isso que Deus deu, então, a lei escrita ao povo hebreu lá no Sinai. Como nós já estudamos, eles passaram centenas de anos escravos lá no Egito, já não conheciam o verdadeiro Deus, já tinham se esquecido deste Deus, pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, já viviam no paganismo, prestando cultos a outros deuses, e então Deus agora precisa dar a lei escrita
para que eles conheçam o que realmente Deus requer de cada ser humano. Porque antes a lei ela era passada de pai para filhos e assim por diante. De geração em geração, a lei ela era passada, ela estava escrita na mente de cada ser humano. Agora, depois dessa escravidão lá no Egito, Deus então precisou dar esta lei escrita ao povo hebreu. E nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 10, versos 12 e 13, diz assim: Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Então, era isso que Deus estava pedindo do povo de Israel, que amassem a Deus e que o servissem de todo o coração e que fossem obedientes aos seus mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhes dou para o seu próprio bem. Então, a lei, ela nos é dada para o nosso próprio bem. Nós comentamos isso aqui ontem. É para nós sermos protegidos. Deus, ele quer o melhor de cada um de nós. Deus, ele não quer que nós nos sintamos presos ou escravos para termos que obedecê-lo. Não, a obediência ela é feita por amor. É quando nós somos salvos pela graça, então o amor nos leva a obedecer, não para ser salvo. Por quê? A lei não salva ninguém, nós já temos dito isso várias vezes. Ninguém é salvo pela lei ou por obras da lei. Ninguém é salvo por fazer coisas boas ou deixar de fazer. A salvação ela é em Jesus. A salvação ela nos é dada a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus em nossa vida. Então nós somos salvos. E agora, a partir do momento que somos salvos, nós precisamos caminhar com Deus cada dia, obedecer a sua voz, fazer a sua vontade. E é isso que nós estamos trazendo para os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, na palavra de Deus, o que Deus requer de cada um de nós. Que o amemos, que o sirvamos e que obedeçamos os seus ensinamentos. É isso que Deus requer de nós. Não é para sermos salvos, porque salvos nós já fomos através de Jesus Cristo. E quando nós pensamos em lei, por exemplo, lei civil, não é? Que existem em todos os países a lei, nós pensamos em quê? Policial vindo prender alguém porque infringiu a lei, nós pensamos em multas de trânsito, porque alguém avançou um sinal, porque alguém não parou numa placa que era obrigatório parar. Nós pensamos em juízes, né, que irão julgar o caso, e também pensamos na prisão. Não é assim quando nós pensamos em lei? Agora, quando nós andamos corretamente no trânsito, dirigindo, nós não avançamos um sinal vermelho, nós paramos na placa que nos diz para parar, nós não cometemos nenhum erro no trânsito, a lei ela não nos pega. A lei ela não vai nos dizer assim, olha, você errou, você agora vai ter que pagar por esse erro. Então, por isso que quando nós obedecemos a Deus e fazemos a sua vontade, quando nós não transgredimos a lei de Deus, a lei não nos acusa. Porque a função da lei é essa, é mostrar onde nós estamos errando. E se nós erramos, nós somos levados a julgamento. E então, quando nós transgredimos um dos mandamentos de Deus, não importa qual seja, do 1º ao 10º, nós precisamos reconhecer que nós pecamos, que nós falhamos e ir a Jesus e pedir perdão, e Ele nos perdoa. Jesus ele não vai nos condenar se nós pedirmos perdão. Então, sempre quando uma pessoa era levada a Jesus, quando ele esteve aqui na terra, aquela pessoa ela havia feito alguma coisa de errado, e Jesus, ele dizia para aquela pessoa assim, olha, vai e não peques mais. O que Jesus estava querendo dizer? Vá e não cometa mais esse erro, esse pecado. Não viva mais esta vida que você está vivendo. Vai e não peques mais. Por quê? Para que não te suceda algo pior. Então, a lei, ela existe para nos dar a proteção que nós precisamos. E Deus, na sua infinita sabedoria,
e Deus ele é onisciente, ele sabia que o ser humano, depois que Adão e Eva pecou, ele sabia que o ser humano ia ter essa tendência de sempre fazer as coisas erradas. E então Deus, que tem a sua lei para governar, para reger, para colocar ordem nas coisas, harmonia, ele nos mostra a sua lei, e a lei vai dizer assim: olha, você está falhando neste mandamento, você está pecando aqui, você precisa se arrepender e não cometer mais este pecado. Vejam que no Antigo Testamento, os nossos patriarcas, os escritores bíblicos, eles sempre falaram a respeito da lei para que elas nos servisse de ensino ou de instrução, de nos dar direção em nossa caminhada rumo aos céus. O próprio salmista Davi, quando ele escreveu o Salmo 1, ele disse assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, irmãos, nós não podemos pensar que por nós procurarmos obedecer à lei de Deus, nós somos pessoas tristes, infelizes, estamos presos à lei. Não. Antes tem o seu prazer, a alegria na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? Porque a lei, ela nos isenta de cometermos tantos erros, tantas falhas e nos vermos envolvidos em coisas, em situações que jamais gostaríamos de estar. Por isso que a lei, ela coloca regras, normas, para que nós possamos fazer a vontade de Deus em nossa vida. Em Deuteronômios 10 e no verso 13, que eu li agora há pouco, eu vou repetir: obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Então, você quer ser feliz? Você quer estar vivendo de acordo com a vontade de Deus? Obedeça aos seus mandamentos, seus decretos, e será feliz, isso para o seu próprio bem. Que Deus esteja com cada um de nós. Estaremos novamente juntos amanhã, se Deus nos permitir, dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos: farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.